Olá, graça e paz. Essa é a 70ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. E nessa semana continuaremos fazendo a leitura do livro do profeta Jeremias, aquele profeta que ministrou ao povo de Judá nos últimos anos, durante a invasão da Babilônia, do exílio, durante o exílio, aquele período crítico, ele era o profeta da vez. No capítulo 30, nós vemos a promessa de restauração e retorno do exílio. Deus antes do exílio começar, Deus já promete que vai voltar. Também no capítulo 31, uma nova promessa, a promessa de restauração do povo e de uma nova aliança que Deus vai fazer com esse povo. No 32, a promessa da volta à terra é feita por meio de um sinal. O profeta vai e compra um campo, né? Ninguém compra um campo numa terra invadida, mas ele compra porque ele sabe e quer mostrar para o povo que há uma certeza do retorno. No capítulo 33 ainda, promessa de restauração, mas com o detalhe de que haverá um renovo de Davi, ou seja, um novo reinado, né, dentro da dinastia de Davi. No capítulo 34, profecias ao rei Zedequias, que era o último rei a permanecer em Judá, antes da invasão, profecias são dirigidas a ele. No 35, o exemplo de obediência dos descendentes de Jonadab. Jonadab fez um voto lá e deu uma tradição para os seus descendentes. Eles continuaram naquela tradição, obedecendo ao voto que o seu antepassado ilustre fez. E isso mostra, né, o contraste com o povo de Israel que não obedece ao Senhor. No capítulo 36, o personagem central fica sendo o Baruque, aquele que escreve as memórias, as profecias de Jeremias. Ele vai e lê as profecias de Jeremias para o povo, né? Há um certo movimento ali, mas o rei, que é o principal, não se arrepende e, inclusive, manda destruir o livro, mas Baruque reescreve o livro novamente do profeta. Né? No capítulo 37, Jeremias é acusado de traição, é açoitado, é preso. No 38, ele é jogado numa cisterna para morrer. Acaba sendo salvo por um grupo ali que ainda era fiel dentro entre ali a nobreza, mas ele é salvo, mas ele volta para a prisão. Só que agora ele está numa prisão um pouco mais decente, né? no átrio da guarda, ou seja, ali dentro das dependências do palácio do rei ou do templo. No capítulo 39, finalmente a invasão de Nabucodonosor acontece após um cerco de 2 anos e meio, viu? Cerco de 2 anos e meio, e finalmente ele consegue invadir e destruir Jerusalém, põe fogo nos muros e tudo mais. Mas ele trata Jeremias dignamente, né? Alguém avisa para o rei, esse aí é homem de Deus deles lá e tal, né? Não é que o Nabucodonosor reconhece o Deus de Israel, mas ele reconhece que tem um Deus lá em Israel, então vamos tratar bem, porque, né, é sempre bom ter os deuses do seu lado. Mais ou menos essa a postura do politeísta Nabucodonosor. No capítulo 40, o profeta permanece em Jerusalém com os restantes. O que são os restantes? São aqueles que ficaram na cidade. Uma parte da população é exilada, né? Vai no exílio para a Babilônia, mas fica um pessoal lá, não é todo mundo que vai. Esses são chamados de restantes, e Nabucodonosor põe ali um governador, né? Alguém que não é da linhagem real de Davi, que não vai querer ser rei, Gedalias, e ele então fica de governante ali. Mas ele sofre, no capítulo 41, um golpe de Estado por Ismael, né, que é um descendente da linha real. Ele faz um golpe de Estado contra Gedalias e um outro grupo de moradores decide então fugir. Eles não querem nem ir para a Babilônia, mas não querem ficar ali porque eles sabem que Nabucodonosor vai vir com nova força, né? Então eles querem o quê? Se refugiar no Egito, que seria a segunda grande potência, né? Nabucodonosor, Babilônia de um lado e Egito do outro, eles vão fugir para o Egito. No capítulo 42, o profeta orienta os refugiados a permanecerem ali em Jerusalém, a não irem para o Egito. Não busquem soluções humanas, né? Fiquem, porque Deus vai cuidar de vocês. Mas, no capítulo 43, os refugiados dizem que vão atender ao que Jeremias falar, mas não. Quando Jeremias fala o que eles não querem ouvir, eles falam, não, a gente não vai ouvir você não, e vamos ir para lá, para o Egito, e vamos te arrastar junto. Jeremias é arrastado para o Egito de novo, junto com eles, e no 44, a nossa última leitura dessa semana, Jeremias profetiza a queda do Egito.
Então, a ida deles para o Egito acabou até prejudicando os egípcios também. Meus destaques na leitura dessa semana: em primeiro lugar, novamente a biografia do profeta misturada com seu ministério. Nós vemos aí a compra do campo, o aprisionamento, o sequestrado para o Egito, né? Tudo isso tem a ver com a sua vida sofrendo interferência do seu ministério profético. Também quero destacar aqui as profecias messiânicas, né? Então, ali em Jeremias 30, versículo 9, fala de Davi, que eu levantarei. Deus falando, né? Eu vou levantar Davi. Claro que é alguém que, de alguma maneira, simboliza o retorno de Davi, né? Não nenhum tipo de volta dos mortos, nem reencarnação, não. É alguém que, na linhagem de Davi, né, que vai ser o objeto daquelas promessas que Deus fez para Davi, que sempre haveria alguém no trono que seria de Davi, né? No capítulo 33, no versículo 15, fala: vou fazer brotar um renovo de justiça de Davi, né? Renovo, o que é? É aquela árvore que está seca, mas aí surge um brotinho verdinho ali. Então Deus está falando, isso aí vai acontecer com a linhagem de Davi também. E no capítulo 33, versículo 21, Deus fala: a minha aliança com Davi, meu servo, né? Essa aliança vai permanecer, né? Então, em tudo isso, nós vemos a promessa de Deus a Davi, né? De que daria a ele um descendente, mas que nós sabemos essa descendência vai ser esticada lá para Jesus, né? Jesus é o descendente de Davi, o filho de Davi, que vai cumprir essas promessas todas. No capítulo 31, um capítulo muito importante para nós reformados, né? Porque fala de uma nova aliança. Então, ele mistura as figuras de aliança de suzerania. O que é suzerania? Era quando um rei fazia uma aliança com um rei, né, um povo mais forte, fazia aliança com um povo mais fraco, dizendo assim, ó, vocês agora vão ser incorporados ao meu reinado e eu vou proteger vocês, né, vocês vão pagar algum imposto, tinha lá uns acertos, tá? Então essas figuras aparecem quando Deus fala da sua aliança com o seu povo. Ele é o soberano, que está trazendo aquele povo mais fraco para a sua proteção, mas também misturando com elementos da aliança de casamento, né? Então Deus é o marido que tem a sua esposa com o seu povo, né? E ele então chama essa esposa para conviver debaixo da sua proteção e da sua orientação, né? Então, com tudo isso, Deus anuncia uma aliança, uma nova aliança, que vai ser superior àquela que ele fez com Moisés, aquela que ele fez no Sinai. Uma aliança que diz lá no capítulo 31, vai transformar os seus parceiros, né, ou seja, aquele povo, aquela noiva, né, nos seus corações. Então, vai haver uma mudança interna para que eles nunca mais quebrem essa aliança, por isso que ela é nova, ela é diferente, ela é inquebrável, porque o próprio Deus vai cuidar para que o seu povo obedeça e honre a sua aliança. No capítulo 32 aparece de novo, mas não com o nome de nova aliança, mas aliança eterna, mas é o mesmo assunto que está ali de novo, né? E é claro, assim como Jesus cumpre as profecias dadas a Davi, Jesus também cumpre a profecia da nova aliança, né? Ele, lá em Mateus 26, reúne os seus discípulos na Santa Ceia, né? Uma imagem tão querida nossa, que nós repetimos por ordem dele até hoje. Ele reúne seus discípulos, dá o pão, dá o vinho e diz: essa é a nova aliança feita no meu sangue. Ele está cumprindo aquilo que Jeremias disse que Deus ia fazer, mas de uma maneira nova, de uma maneira transformada e transformadora, porque nessa nova aliança não há apenas a lei para nós cumprirmos, há o Espírito de Deus entrando em nós e transformando o nosso coração, dando-nos um coração de carne capaz de cumprir a sua lei e, mais ainda, nos dando o perdão por meio do sangue do Filho, né? De maneira tal que mesmo quando nós não alcançamos o padrão da aliança, né? Não conseguimos cumprir os preceitos da aliança, ele vai nos perdoar. Jesus fala, né? É o sangue da nova aliança feito para remissão de pecados, para perdão de pecados do meu povo. Então, a nova aliança foi estabelecida no sangue de Jesus, não no sangue de carneiros, né? No sangue de Jesus. Ele é o mediador da nova aliança, diz lá o autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Né? Então, a boa notícia é que o rei davídico já veio e a nova aliança já foi estabelecida e nós, pela fé em Jesus, participamos dessa bênção, né? Graças a Deus por isso. Boa semana, boas leituras e até a próxima.